Esse episódio do Experience Podcast é muito especial. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque envolve tudo aquilo que a gente gosta muito do curso em vídeo: ciência, inteligência artificial e o Google. Olá, amantes da tecnologia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio especial aqui do Experience Podcast. Aquele podcast que tenta te ajudar com a tua barrinha de XP. O meu nome é Gustavo Guanabara e agora nós vamos receber dois convidados extremamente ilustres. Na verdade, não vai ser aqui no estúdio. Vocês vão ver que eu vou estar com plateia, vai ter um palco, tudo muito elegante. Isso porque, na verdade, nessa última semana que se passou, eu fui convidado pela equipe do Google. Cara, muito obrigado a todos da equipe do Google, principalmente minha querida Paola Evaldi, que acreditando no nosso trabalho, o quanto eu gosto de educação, o quanto eu gosto de ciência, o quanto eu gosto de inteligência artificial, ela me convidou para mediar uma mesa num evento organizado pelo Google chamado Inteligência Artificial para a Ciência Brasileira. E nesse dia o Google recebeu um monte de gente importante, teve o presidente da empresa anunciando um grande fundo, uma grande parceria com universidades para formar doutores para fomento da ciência e tecnologia no Brasil. A gente teve vários painéis onde pessoas muito importantes, inclusive um dos cientistas que fundou a internet brasileira, vamos chamar assim. Também encontrei um monte de gente legal, meu querido Ednei Souza, meu querido Átila Yamarino. E uma coisa você pode ter certeza, cara, ali na plateia tinha gente muito importante. Era diretor de hospital, era diretor de universidade, eram grandes empresas, eram jornalistas. E no final desse dia, depois que todo mundo foi bombardeado por um monte de informação sobre ciência e inteligência artificial, eu participei de um painel muito importante chamado O Futuro da Descoberta Científica com Inteligência Artificial. E é exatamente com esse conteúdo que vocês vão ficar daqui a pouquinho. Isso porque esse painel foi gravado e a equipe do Google gentilmente cedeu esse conteúdo para a gente colocar aqui no curso em vídeo para ajudar vocês. Para falar sobre futuro de ciência, falar sobre inteligência artificial, mercado e os convidados extremamente importantes. Inclusive, uma das convidadas era uma das responsáveis pelo Google DeepMind, mas infelizmente o voo dela não conseguiu chegar no Brasil em tempo. Seria uma ótima contribuição também, mas a gente não ficou para trás não. Isso porque a gente se juntou a Ana Estela Haddad, que é secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde do Brasil. Ela é dentista, professora, e em 2021 o nome dela figurou na lista dos 10.000 cientistas mais relevantes da América Latina, pelo AD Scientific Index. E junto com a gente também teve o Túlio Oliveira, cientista, professor também, fundador do CERI, que é o Centro de Pesquisa, Resposta e Inovação de uma faculdade lá na África do Sul. E ele foi um dos cientistas responsáveis pelo sequenciamento de várias variantes virais, incluindo dengue, HIV e as variantes beta e ômicron do Covid-19. Inclusive foram eles, capitaneados aí pelo Túlio, que avisaram a OMS, a Organização Mundial da Saúde, dessa variante. Então é uma pessoa muito importante, muito gente boa, e o nome do Túlio apareceu na revista Nature de 2021 como um dos 10 cientistas mais influentes. E também apareceu em 2022 na revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Eu literalmente não tinha nem roupa para estar nesse painel. E eu quero mais uma vez agradecer aí a confiança da galera do Google, que gentilmente me colocou aí como moderador desse painel. Eu tenho certeza que esse papo ficou muito legal. E eu queria muito te pedir um imenso favor. Assiste ele até o final, deixa nos comentários aqui suas reações e suas impressões sobre os assuntos, sempre com muita educação. Eu quero pedir isso para você. Isso porque a gente toca em alguns assuntos meio espinhosos, meio polêmicos. Coloca aqui a sua opinião. E lá no finalzinho, eu propus um exercício para os panelistas. E eu quero propor para você também. Assiste esse episódio até o final, vai comentando aqui com a gente, como se estivesse conversando com a gente aqui nos comentários. E lá no final, faz o exercício que eu pedi para eles, faz você também e coloca nos comentários. Combinado? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio caprichado do Experience Podcast, orgulhosamente trazido para você pelo curso em vídeo e pelo Google. Sejam muito bem-vindos, é um grande prazer ter vocês aqui. Me apresentando aqui rapidamente, eu passei os últimos 32 anos ensinando. Eu sou professor de programação, hoje professor de inteligência artificial também, e eu tô com 32 anos de magistério. E há 12 anos atrás eu resolvi que as paredes da minha sala estavam me apertando muito. E aí eu criei um canal no YouTube para ensinar programação, porque na área de tecnologia... Alguém aqui é da área de tecnologia, de TI? Tem uma galera aí. A maior desistência é nos 3 primeiros períodos, porque entra a parte de programação, entra a parte, né? Que o pessoal acha que é fácil, mas no final não é. Eu falei, cara, eu vou tentar quebrar essa barreira e ensinar para as pessoas que estão quase desistindo.
E graças a Deus deu muito certo. Anos se passaram, 12 anos se passaram. E a gente já é eu conto com mais de 2,5 milhões de inscritos e milhões de visualizações por mês num conteúdo educacional, o que me enche de muito orgulho. E a gente está aqui vivenciando um dia em que a gente está falando muito de IA. Hoje o nosso objetivo aqui é levar essa conversa para outro nível. Já levamos durante o dia inteiro. E hoje aqui o objetivo é a gente encerrar tudo, fechando, amarrando as pontas que talvez tenham ficado soltas, falando sobre inteligência artificial e ciências. A inteligência artificial, como foi dito aqui durante o dia inteiro, é o novo microscópio, é o novo telescópio. A gente vivenciou isso tudo, assim como, por exemplo, na área de tecnologia. Eu vivenciei o surgimento dos computadores usados em casa, computador era só coisa de faculdade de grandes empresas. Depois veio a internet, agora veio a inteligência artificial, a gente está vivendo tudo isso. E agora a gente vai olhar para o horizonte. Será que a gente está pronto para uma ciência que não apenas analisa dados, mas que também imagina soluções? E como é que o Brasil, com toda a sua criatividade e riqueza natural, está se posicionando com essa corrida? Para falar sobre isso, a gente reuniu um time de peso que eu quero convidar aqui, com muito orgulho, com muito prazer. Eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas Ana Estela Haddad e Túlio de Oliveira. Sejam bem-vindos. Eu não tenho essa experiência, não. Eu estava conversando com uma amiga aqui na frente, com a Nina. Eu venho para evento elegante de moletom, então eu não tenho noção nenhuma. Então, tá tranquilo. A gente vai trazer gente aqui que está na fronteira do conhecimento, na linha de frente da legislação e no coração da inovação global. Sejam muito bem-vindos. Eu queria pedir para cada um de vocês se apresentasse para a galera aqui. Bem, muito boa tarde. Atualmente, como já foi apresentado, secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Eu sou cirurgiã dentista, sou professora da Universidade de São Paulo, professora titular da Faculdade de Odontologia e trabalho há mais ou menos 20 anos com políticas públicas. Então, eu me divido entre estar na universidade, estar na gestão e acabou sendo meu objeto de pesquisa dentro da universidade também. Então, eu participo no Instituto de Estudos Avançados, a gente tem um núcleo de apoio à pesquisa em políticas públicas. Então, a gente tem um espacinho lá no IEA, que é nosso espacinho de respirar, aliviado e poder olhar para frente. E agora vai ter a cátedra com o professor Glauco Arbix, Então, é isso. E dentro do Ministério, é a minha segunda vez. Eu comecei a primeira vez... Eu comecei no Ministério da Educação, depois... Na saúde, eu trabalhei com a parte de formação dos profissionais de saúde por 7 anos. Várias políticas que a gente trabalhou, e uma delas foi usar a telesaúde para qualificar as equipes de saúde da família, quando ninguém falava em telesaúde. Foi bastante criticado no começo. E agora eu voltei, junto primeiro com a ministra Nízia Trindade, agora com o ministro Padilha, para a criação de uma nova secretaria, que foi criada nessa gestão agora do presidente Lula, que é a Secretaria de Informação e Saúde Digital. E você, Túlio? Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Túlio Oliveira. Eu sou brasileiro, mas já estou há bastante tempo fora. Eu estou há 25 anos fora do Brasil. A maioria da minha vida é entre a África do Sul, onde eu fundei, sou diretor de 2 centros de pesquisa, incluindo, hoje em dia, a maior centro de genômica da África. E passo muito tempo entre a África do Sul e na Inglaterra, muito tempo na Universidade de Oxford, mas também na Universidade de Cambridge, no Wellcome Sanger Institute, que é o maior centro de genômica no mundo, onde eu sou co-diretor numa unidade grande, mas apesar de estar há 25 anos fora do Brasil, eu volto todo ano, não deu para largar, Então eu trabalho muito aqui com a Fiocruz, respondendo à epidemia, então mantendo essa relação muito grande com o Brasil, tanto na parte científica como também na parte amorosa, porque o Brasil, no final, é um país maravilhoso. E agora está indo para o Rio de Janeiro visitar a minha aprazível Búzios, Armação de Búzios. Será muito bem-vindo. E eu vou começar com o nosso quebra-gelo aqui, é o seguinte, aqui só tem coisa, só vem pedrada. O método científico tradicional, que é aquele de observação, hipótese e teste, nos trouxe até aqui ao longo dos séculos.
Só que agora, com IA, a gente está vendo os laboratórios autônomos e as simulações que antes levavam meses e anos estão levando segundos. Na visão de vocês, a inteligência artificial é apenas uma nova ferramenta, como foi o microscópio, por exemplo, ou ela pode mudar fundamentalmente o que significa fazer ciência? Ela vai mudar muito mais do que só o que significa fazer ciência, já está mudando, né? Está mudando toda a nossa vida. Está aqui a professora Lúcia Santaella, que nos deixa mentir, que estuda isso há muito antes da gente despertar para a existência, e muitas pessoas que estão aqui, é até difícil estar aqui sentada, porque nós estamos sentados olhando para vários especialistas no tema, e nós que estamos falando do tema. É um trabalho duro. Acho que a gente devia compartilhar as opiniões com a plateia que está aqui, inclusive, né? Mas há umas 2 semanas eu tive num evento da Abrange, e o evento da Abrange foi fechado com uma palestra do Yuval Harari. E foi muito interessante, né, o que ele trouxe naquele recorte mais especificamente voltado para a saúde, mas trazendo exemplos, né, de hoje como o processo está construído e o quanto a gente não vai se dando conta e a gente não está no controle, né? Então, quando na vida real, a gente não está em controle, quando a gente põe isso, transfere isso para a saúde, né, é bastante desafiador e complexo. Mas eu vou deixar o Túlio falar da pesquisa. Tá ótimo. Eu acho que aqui todo mundo realmente acredita que a inteligência artificial vai mudar o mundo, né? Eu acho que, para mim, vai ter o mesmo impacto que quando veio o computador pessoal, né? Quando ele saiu, aqueles computadores grandes, foi para a mão de todo mundo, né? Então, eu acho que vai se avançar muito rapidamente. Até umas 4, 5 semanas atrás, a gente estava também no G20, que estava na África do Sul, com o pessoal do Google, exatamente discutindo isso, qual é que vai ser o grande impacto, né? Não só na tecnologia, mas tem até visões que inteligência artificial, de repente, vai conseguir curar a maioria das doenças, né? Então, acho que a gente vai entrar numa fase exponencial de conhecimento, e eu acho que, como cientista, a gente tem que pular nessa fase e usar não só as ferramentas, mas desenvolvê-las para os problemas que a gente tem. Então, hoje, parte que me interessou muito foi quando o pessoal do Google DeepMind falou, a Catherine, do Co-Investigator, que de repente vai até vir agora a ferramenta artificial não só para responder pergunta científica, mas para gerar outras hipóteses. Então, eu acho que vai mudar muito o futuro. Sempre que eu faço evento pelo Google, a galera do Google está aí, não me deixa mentir, não faço um evento para o Google sem falar a mesma coisa. Para mim, a IA ela é uma ótima maneira de fazer eu ver aquilo que eu não vi. Você vai conversar com a IA, você não vai pedir para ela fazer as coisas para você. Você vai explicar a situação e falar assim, o que talvez eu não tenha visto dentro disso tudo? Para mim, essa é a melhor aplicação hoje, e eu acho que para a saúde e tudo mais, eu acho que é uma ótima oportunidade da gente conseguir ver como uma ótima ferramenta. E Túlio, vou começar com você aqui. Você liderou, você não falou isso, mas eu vou falar aqui, vou te dedurar com orgulho. Você liderou a identificação de variantes do coronavírus, como o Ômicron. Hoje, com a inteligência artificial preditiva, a gente pode sonhar não apenas em responder epidemias, mas preveni-las. E eu complemento. E como o Brasil, com a nossa biodiversidade e desafios sanitários, pode ocupar um papel de destaque global ou até mesmo de liderança nessa revolução? Obrigado, né? Então, o nosso grupo liderou muito da parte da genômica mundial, né? Não só nós identificamos a Omicron rapidamente, mas também identificamos a variante beta. Foi o nosso grupo que ajudou a Inglaterra a identificar a variante alfa. Nós que começamos com o Dr. Tedros, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, para até vir com o nome de variantes, porque estava com muita discriminação aos países. Então, a gente teve essa função bem grande de liderar a parte de genômica do sul global, o que foi uma coisa inédita, né? Muitas das pessoas ficaram super surpresos. Como é que a África do Sul conseguiu liderar isso, né? Mas eu acho que o que aconteceu na África do Sul, e eu vou voltar no Brasil aqui em um minuto, é que foi muito investimento. Nós tivemos investimentos por 20 anos para
entender e controlar a epidemia de HIV e tuberculose. Então, na África do Sul, na verdade, nós temos alguns dos melhores laboratórios do mundo. Eu estava falando com a Ana Radar, que o pessoal do Brasil, quando veio construir o BSL-4, né, o de nível 4, eles vieram para os nossos laboratórios entender. Então, foi muito investimento e também entendendo de doenças infecciosas. E eu acho que o Brasil tem grande chance de fazer isso. Tá? Eu estava também falando com a Ana Radai, com o pessoal do Google de manhã, no hotel, que começou há 2 anos, e esse ano foi bastante grupos interessados, uma Olimpíada Mundial, de tentar identificar os números de casos de dengue do Brasil do próximo ano. O porquê isso? Porque o Brasil não só tem o maior número de infecções de dengue, mas tem o melhor sistema de dados epidemiológicos e clínicos de dengue. Então, o nosso grupo participou da Olimpíada, ela é organizada pela Fiocruz, pela Fundação, pela FGB, a Fundação Getúlio Vargas, e ano passado foram 25 grupos mundiais, da Universidade de Oxford, de Harvard, da London School, e eu acho que isso que é uma ideia do Brasil, utilizar a grande dados científicos, e fazer como desenvolver o AlphaFold. O AlphaFold foi uma competição mundial de quem conseguia resolver a estrutura de proteína. Por que a gente não usa esses dados maravilhosos do Brasil, que existem no SUS, para tentar entender epidemias como a dengue e esses modelos impactarem não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Eu acho que o Brasil tem que aproveitar a grande parte de dados que existe para não só usar os modelos de IA, mas para desenvolvê-los. Eu vou até pular a ordem aqui, porque a sua fala juntou justamente uma coisa que eu ia perguntar para a Ana. Ana, o Brasil ele tem o maior sistema público de saúde do mundo, né, o SUS, e que nos dá vantagem competitiva incrível em volume de dados e diversidade populacional. Como é que a Secretaria está olhando para esse futuro a partir da inteligência artificial? Como que a pesquisa científica acelerada pela inteligência artificial pode ser melhor aproveitada em prol da saúde pública do Brasil? O Ministério da Saúde está pensando sobre isso? Mais do que pensando, o Ministério está atuando. E eu vou citar 2 exemplos, e daí eu vou falar um pouquinho do trabalho de base que a gente precisa fazer e está fazendo para isso. Né? Eu estou vendo aqui na plateia o professor Vigílio Almeida. O professor Vigílio, que é um dos maiores especialistas, acabou de ser reconhecido pela Unesco, né? E eu estou na cabeceira com o livro dele sobre algoritmos, que eu estou lendo e tentando decifrar. E ele faz parte de um centro de inteligência artificial, apoiado por nós no Ministério da Saúde, pela nossa secretaria, e que está agora, e que trabalha com várias áreas, mas está trabalhando especificamente na saúde e na cardiologia. Por quê? Quando a gente estava no Ministério, quase 20 anos atrás, quando a gente estava começando a telesaúde, a UFMG, o Hospital das Clínicas, foi um dos nossos pioneiros ali e criou um núcleo de telesaúde que hoje alcançou 10 milhões de eletrocardiogramas emitidos, e eles foram guardando esse banco. Com isso, eles agora criaram um centro de inteligência artificial e estão predizendo a questão de doenças cardiológicas, a epidemiologia na cardiologia, com base na nossa população, em 10 milhões de laudos feitos no SUS. Né? São 1 em cada 10 laudos, eles trabalham 24/7, tem plantonistas, eles orientam os casos, em muitos casos a gente reduz danos, reduz a mortalidade decorrente. Então, isso está acontecendo, né? Um dos exemplos. Um outro exemplo muito importante, que é brasileiro e que tem reconhecimento mundial, e que é da Fiocruz também, é o SIDAX. Né? Nós estamos aqui hoje, mas está acontecendo o Abrascão, em Brasília, que é onde eu devia estar, que é o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Eu lembrei disso porque o professor Maurício Barreto está lá, e ele, na Bahia, coordena o SIDAX, e ganhou vários prêmios mundiais, e tem o maior estudo de coorte do mundo, que é o acompanhamento de 100 milhões de brasileiros. E nesse estudo já tem várias
publicações na Lancet, em revistas muito importantes, mostrando o impacto das políticas públicas e também fazendo predição, porque tem estudos ali já trabalhando com muitas camadas de dados, né, desde de dados climáticos até a genômica, para estudos que tenham impacto nas políticas públicas e na saúde populacional. No Ministério da Saúde, nesse momento, a gente está agora trabalhando com o ID, que é a infraestrutura de dados espaciais, e está começando também a aplicar isso nos nossos bancos de dados. Então, já estamos trabalhando, e não só nos bancos de dados da saúde, mas com uma infraestrutura mais ampla. Então, é uma das ações que dentro da Secretaria a gente faz também. Maravilha. E, Túlio, como você disse aqui para todo mundo, né, para mim também, você lidera um laboratório muito importante lá na África do Sul. E quais são as experiências, na sua visão, que podem ser aproveitadas por quem está fazendo ciência no Brasil e como superar as dificuldades naturais de países do sul global, que os países do sul global enfrentam para liderar o desenvolvimento científico? Obrigado. Eu acho que uma das grandes diferenças entre a África do Sul e o Brasil o Brasil é um país muito maior, com muitas mais universidades, mas, desculpa a franqueza, mas a África do Sul está muito mais avançada na parte científica. Tá? Por exemplo, a África do Sul já teve 10 prêmios Nobel e o Brasil nunca teve nenhum. E isso porque foi muito investimento há muito tempo, foi onde fez o primeiro transplante de coração, foi onde se fizeram os maiores scanners do mundo, que todo mundo usa para radiologia. E parte disso foi muito investimento, tanto do governo, mas muita parceria internacional. Uma das coisas que ajuda a África do Sul, o idioma inglês, é o país que recebe mais investimento do NIH, é o maior financiamento dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos. Então, a gente desenvolveu muito essa parte de colaboração internacional, o que eu vejo que o Brasil, muitas vezes, ele olha para dentro dele. Né? Então, uma das grandes sugestões, e é por isso que eu gosto tanto de vir ao Brasil, é quebrar um pouco essa relação entre colaboração entre grupos internacionais e grupos nacionais. Então, por exemplo, né, a gente começou há alguns anos um programa de treinamento muito grande. Né? A gente, no nosso laboratório, e depois eu vou pedir para mostrar um vídeo aqui de 2 minutos, a gente recebeu 860 fellows de 50 países diferentes. É um programa grande, a gente trouxe tanto o Banco Mundial como companhias grandes, incluindo o Google DeepMind. Então, uma das sugestões grandes do Sul Global é fazer o seu investimento, fazer a capacitação, mas também trabalhar com a parte dos países exteriores. Né? Então, acho que é uma parte muito importante do Brasil. Então, por exemplo, eu sou muito amigo do Mauro Moreira, o presidente da Fiocruz, ele vem visitar sempre lá, até para quebrar essa relação entre um pouco de isolamento do Brasil com a parte internacional. Né? Então, quando tiver a hora, se quiser, a gente pode mostrar um vídeo rapidinho acho aqui. Que está na hora, acho que é uma boa hora. E é só para ver como é que a África do Sul está trabalhando muito com grupos internacionais, incluindo o Google DeepMind. Então, esse aí é um estudante meu de mestrado, que agora está fazendo doutorado. E esse é um programa que a gente botou de treinamento com o Google DeepMind. 5.000 aplicantes, 500 passaram a prova de programação e nós selecionamos 40. Então, vamos dar uma olhada no vídeo? São só 2 minutos. During my graduation day, I felt like, we call it in French, soulagé, which translates to relieved because the program was very challenging. The AI for Science Master's Program at AIMS is a 1-year program open to students from Africa who are passionate about mathematics, AI, and machine learning. I was fortunate to receive a Google DeepMind scholarship to study there, which covered tuition, travel, and living costs. So it was a big help for me. I grew up
in Yaoundé in Cameroon, in a neighborhood called Ekunu. My research focuses on dengue virus and arbovirus in general, which are understudied in Africa. AI is becoming better at identifying diseases and showing us how climate change impacts the spread of dengue virus, specifically in the West African region. I want to use machine learning to help identify these kinds of diseases and improve tracking in Cameroon. I think for AI to help as many people as possible, it needs to be built by a diverse group of people. That's why making sure more people have access to higher AI education is really important. The best part of AIMS was connecting with people from all over the world, like AI experts and mentors. And the cutting-edge techniques I wouldn't have been able to get anywhere else. Muito legal, todas as iniciativas têm que ser aplaudidas, porque assim, é com ciência e educação que a gente muda o mundo, não é com mais nada. Se não for isso, a gente não consegue. Pelo menos essa é a minha opinião. E tu gosta bastante de ciência e educação, né? Juntou os dois, cara. Eu me especializei nisso, foi isso que mudou minha vida, foram os dois que mudaram minha vida. Ana, eu tenho uma pergunta aqui meio difícil de responder, pelo menos para mim. Tomara que seja facinho para você. O Brasil é um país gigante. A gente sabe que muitas vezes a ciência de ponta, né, a aplicação na sua melhor qualidade, e os grandes especialistas estão concentrados nas capitais do Sul e Sudeste. A gente pode sonhar com um futuro onde uma pessoa ribeirinha vivendo na floresta amazônica possa ter um bom atendimento e receber diagnóstico com precisão, como alguém acessando o sistema de saúde em uma capital? Será que a tecnologia pode ser essa ponte para democratizar o acesso à saúde e ao tratamento, ajudando a diminuir essas distâncias e deixar a política pública de saúde mais eficiente? Brabo, hein? Então, a gente está buscando usar a tecnologia hoje justamente para isso. A ótima pergunta, obrigada pela pergunta. Eu não separei o videozinho, mas eu teria um vídeo que está no YouTube, não vou passar para vocês, mas depois vocês podem buscar. É um vídeo que a gente gravou com um grupo de uma comunidade quilombola, a primeira comunidade quilombola no estado do Pará, no município de Oriximiná, o quilombo de Boa Vista. Nós já estamos em mais 18, são 19 quilombos, dos distritos sanitários indígenas, que são 34 no país, a gente já está em 20. Nós não chegamos com toda a atenção especializada, mas nós já estamos levando telediagnóstico. E agora, com o programa Agora Tem Especialistas, que é uma prioridade absoluta do ministro Padilha, a aposta é justamente essa, né? Como é que a gente, em todo o país, no SUS, consegue reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso para as ações de serviço de saúde especializado, que é o maior nó. Nós temos a atenção primária bastante capilarizada no país, não que esteja pronto, mas a atenção primária ela chega um pouco mais, né? E a atenção especializada, principalmente depois da pandemia, nós ficamos com um acúmulo de gargalos na especializada, porque o sistema todo parou para atender a Covid, né? UTIs, que eram UTIs de várias especialidades, atendimento de crônicos, oncologia, tudo parou para poder fazer frente à Covid. E aí nós não conseguimos recuperar todo esse passivo. Então, o programa vem para isso. E a gente, o componente SUS digital do programa, né, e aí vale para as populações ribeirinhas, para as populações quilombolas, indígenas. Os indígenas são uma responsabilidade direta do Ministério da Saúde, é um subsistema, tem um outro processo de regionalização. Então, a gente trabalha especialmente com a Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena, estamos reformulando o sistema de informação deles, fazendo interoperabilidade. Então, tem uma série de trabalhos de base. Hoje, a gente tem uma plataforma de interoperabilidade instituída por um decreto. Estamos com 3,1 bilhões de registros já nessa plataforma, recebendo dados da saúde suplementar, interagindo com todos com o processo de diagnósticos, laboratórios privados também, para que a gente possa ter tudo integrado e não só... porque o paciente ele
Ele vai e volta, e a hora ele vai ser atendido hora no público, hora no privado. Para a gente ter continuidade, ter essa possibilidade da qualidade e do acesso, a gente precisa integrar tudo. Então, a gente está trabalhando com ações de base especialmente para isso, né? Então, tem muita coisa sendo feita. Claro que vai demorar um pouco para chegar em todo mundo, né? Mas eu acho que a criação da secretaria, que foi uma... E aí os créditos são dos 4 ex-ministros da Saúde e da ministra Anísia, que, trabalhando no grupo de transição, indicaram que essa secretaria precisava ser criada. Eu acho que a gente está dando passos muito importantes para estruturar isso e para poder chegar lá. E é uma diretriz do SUS que a gente tem que atender. Que bom, que bom. Eu imaginei, quando eu falei que é uma pergunta difícil, eu nunca imaginaria que fosse fácil nem rápido. O que só não pode é a gente não fazer nada. É isso que me incomoda mais. Que bom. Túlio, tem uma... Agora vou para a polêmica dela, agora vem a sua polêmica aqui agora. Não tem problema. Você já criticou muito a ciência de paraquedas, onde o norte global extrai dados do sul. E a pergunta é, quando a gente entra nessa nova era de IA, o Brasil tem a chance de inverter essa situação? Será que a gente pode deixar de ser apenas exportadores de dados biológicos brutos e nos tornarmos exportadores de inteligência biológica? E a minha resposta, claro que sim, né? Se nós conseguimos fazer isso na África do Sul, claro que se consegue fazer no Brasil, né? Mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco a relação de colaboração internacional. Por exemplo, nós investimos bastante, né? O laboratório que tu viu naquele vídeo ali, o prédio custou $100 milhões, né? Então, o que a gente faz agora, quando grupos de ponta, e muitos grupos de ponta querem trabalhar com a gente, por exemplo, o pessoal de Oxford vem, e aí eu gosto de contar a piada para eles, que geralmente no começo eles vinham, né? Vamos colaborar? Aí tu fala, vamos. Vamos fazer uma parceria? Vamos fazer uma parceria? Aí ele falava, tu pega as tuas melhores amostras e tu manda para mim. E eu gero o dado. Aí tu pega os teus melhores estudantes e tu manda para Oxford. Eu dou a graduação para eles. E não te preocupa, eu escrevo o financiamento, escrevo os resultados e eu te ponho lá nos autores, né? Aí eu falava, ótima ideia, né? Aí eu falava para eles, não, mas vamos fazer uma parceria? Tu pega as melhores amostras da Inglaterra, que tem o UK Biobank, e manda para mim, não te preocupa, eu mando o correio pegar. Aí tu pega os melhores estudantes de Oxford e manda para o meu laboratório. De qualquer maneira, o meu laboratório é tão avançado quanto o teu. E não te preocupa, eu pego todo o financiamento e depois eu te ponho lá uma nota que tu foi colaboradora. E eles olhavam para mim, eu nunca faria isso, né? Aí mas é o que você está me pedindo, né? Mas o que você está me pedindo, Aí começou a fazer uma colaboração mais justa, né? Que a cada pessoa que vem de Oxford, a gente manda uma para lá e tentar fazer uma colaboração mais justa, né? E eu acho que o Brasil tem uma chance muito boa, né? Tanto com os dados do SUS, não só exportar os dados, mas por que não se constrói os centros de computador aqui, né? Nós temos no Brasil uma rede elétrica sustentável, todos os centros de computação, de IA precisando disso. Por que a gente não constrói os modelos aqui no Brasil? Por que não é feitas análises assim? E pode ser em colaboração, mas por que a gente não consegue criar essa relação? Eu acho que o Brasil tem uma grande chance, principalmente agora, com o governo que está levando muito mais a sério a ciência. Eu estava participando do painel, eu vou fazer uma pergunta agora para todos, tá? Eu estava participando do painel ali que falava sobre educação. Acho que de todos que falaram tinham o mesmo objetivo no final, que era a educação precisa se adaptar a essa nova realidade. Eu ensino programação e na área de tecnologia eu percebo a angústia do próximo profissional, né? o profissional do futuro. E para formar esse cientista do futuro, o que a gente precisa mudar hoje no Brasil para formar esse profissional do futuro? O biólogo precisa saber programar, a médica precisa entender de redes neurais. O que a gente precisa fazer para adaptar o ensino e a pesquisa científica da universidade brasileira? A gente precisa continuar a romper as barreiras que existem entre as disciplinas, os departamentos, e trabalhar de forma colaborativa, interdisciplinar, multiprofissional. Eu vou citar o exemplo, tem um programa
chama PET Saúde, Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde. Eu criei esse programa quase 15 anos atrás, quando eu estava na CEGEDS, na primeira vez no Ministério, tentando romper as barreiras entre os profissionais de saúde. Primeiro, com as 14 profissões da saúde, era para promover a integração ensino-serviço. São bolsas, é um programa tutorial, o professor, o aluno e o profissional do serviço trabalham integradamente com processos de intervenção. Eles têm que trabalhar com problemas do serviço, o problema do serviço leva o aluno para o serviço, traz o profissional para a universidade para pesquisar e integra, né? E agora nós fizemos uma edição do PET Saúde, Informação e Saúde Digital. E o que a gente está fazendo nessa edição? Além dos cursos de graduação da área da saúde, participam ciência de dados, engenharia, ciências da computação. Nós estamos com 91 projetos, 740 grupos tutoriais em todos os estados brasileiros. E estão fazendo projetos inovadores, trazem a comunidade, maravilhosos. E estão ajudando a mudar essa realidade, né? Eu acho que, assim, vamos criar disciplina de saúde digital? Não, por favor, não vamos criar disciplina. Vamos incorporar no nosso fazer o digital, transversalmente. E uma hora a gente não vai mais precisar falar em digital ou real, que já está quase chegando essa hora. A gente tem que incorporar, né? Então, a gente tem que romper as barreiras disciplinares para poder chegar lá. Eu completamente concordo com tudo que a doutora Ana falou. E também a gente tem que adaptar a universidade. As universidades, elas estão ensinando muitas técnicas completamente obsoletas, muito antigas. Por exemplo, o laboratório que tu viu no vídeo ali, o meu laboratório, a gente é o maior laboratório de genômica da África, e a gente roda o laboratório inteiro com 7 técnicos, e metade deles são engenheiros. Então, a gente tem que, na universidade, ensinar as pessoas na área biológica, não ensinar a pipetar, não sei se você sabe o que é pipetar, porque hoje em dia é tudo automatizado, então as universidades ainda estão, de vez em quando, ensinando técnicas que ela não tem mais uso, porque a gente ensinou há 50 anos, ensinamos há 40 anos, a gente tem que começar a tentar ensinar as pessoas pensar, não só a parte técnica, e isso entre as disciplinas, e parte dessa é mais ou menos o que nós estamos fazendo hoje aqui, discutindo o uso de IA, apesar em muitas áreas diferentes, para a pessoa ela sair um pouco da sua disciplina, para pensar em como utilizar as ferramentas para perguntar a questão científica, e não ser ensinado só na parte de técnica primária, que infelizmente nós utilizamos muito. Por exemplo, Guanabara, foi isso que tu fez, tu ficou cansado de ensinar dentro das 4 salas, e aí tirou a parte de programação do quadro negro para a internet. Então, a gente tem que, nas universidades, se adaptar. E é meio difícil, porque nós estamos acostumados nas universidades sempre fazer as mesmas coisas, os departamentos, então eu acho que a gente tem que fazer. Então, eu não acho que um neurocirurgião tem que aprender a codificar, mas um neurocirurgião ele tem que aprender a utilizar a técnica robótica, que vai utilizar IA para fazer a operação. Eu também fiz alguns eventos com a galera do Google de educação, e é com muita tristeza que, às vezes, eu falo assim, eu vou numa universidade para dar uma palestra para professores, e o que eu mais escuto não é, nossa, qual ferramenta de IA eu vou usar? O que eu mais escuto é, como é que eu descubro que o meu aluno usou o Gemini para fazer o trabalho? Tem uma ferramenta para isso? Eu falei, professor, tem, mas tem uma outra que é mais cara, então é uma ferramenta muito nova, eu entendo, e eu entendo também que a academia ela tem que se atualizar constantemente. Mas, infelizmente, é isso que você falou. Tem muito professor... Aqui nenhum dos professores daqui faz isso, eu tenho certeza. Aqui não. Daquele tipo assim... Mas eu aprendi desse jeito, então é desse jeito que se ensina. E a educação é viva, ela não pode ficar parada. Eu tenho uma última pergunta e um exercício para nós aqui. A pergunta é... O avanço da inteligência artificial é algo que possibilita novas descobertas científicas, isso é inegável. Como é que a gente pode alavancar o uso de inteligência artificial para a ciência, para resolver grandes problemas nacionais ou da humanidade? E mais do que isso, o que a gente precisa fazer e como é que a gente pode colaborar para capturar, no Brasil, todas as oportunidades que a IA e o avanço científico podem nos trazer para o país?
Terminei com uma pedrada, hein? Eu posso começar. Eu acho que é quebrar a barreira entre a parte... Hoje em dia é muito isolada, né? A parte governamental, acadêmica e comercial. A gente tem que quebrar essa barreira, né? Eu acho que é a parte principal. Por exemplo, os acadêmicos, cientistas, eles ainda estão buscando financiamento no governo, né? O meu laboratório recebe 10 mais financiamentos de bancos e de companhias do que do governo. Então, a gente tem que quebrar um pouco essa relação e trabalhar junto, né? Porque o que acontece, muitas vezes, a gente tem a parte tanto governamental e acadêmica que fala as companhias são diabólicas, não vamos trabalhar com elas, né? Então, eu acho que a gente tem que interagir e começar a trabalhar junto, entendendo que, principalmente na parte de tecnologia e de inteligência artificial, essa tecnologia, existe mais investimento do setor privado do que do setor público. Só que se o setor público continuar não querendo trabalhar com o setor comercial, a gente não vai alavancar e vai continuar essa grande diferença. Hoje em dia, tu tem companhias de tecnologia que têm mais dinheiro do que países inteiros de PIB nacionais. Então, a gente tem que diminuir um pouco essa animosidade e trabalhar junto. Então, essa foi uma das ideias quando o pessoal do Google DeepMind me convidou a vir para o Brasil para falar disso, que eu gostei, porque mais do que nunca a gente tem que acabar os muros para continuar a trabalhar junto. Eu acho que só assim a gente vai utilizar tecnologias como IA para benefício da sociedade. Eu quero propor um abaixo-assinado. Pode começar no professor aqui. Assina aí para trazer o Túlio para o Brasil, né, gente? Não vamos deixar ele lá, não. Traz para cá, a gente vai ganhar prêmio Nobel. Vai ser maravilhoso. Parabéns, Túlio, de verdade. Desculpa atrapalhar a sua resposta. Imagina, não atrapalhou nada. E eu estava aqui cochichando com ele, elogiando muito a condução e a preparação e a condução das perguntas e a dinâmica que você fez. Eu achei parabéns, maravilhosa. Voltando só da educação, a gente tem muitos exemplos positivos também. Eu queria citar o estado do Piauí, que está trabalhando de maneira bastante transversal, desde a educação básica, do ensino fundamental, a IA de uma maneira solta, criativa, para que ela seja incorporada e compreendida no modus operandi da educação. Eu acho que a gente tem que olhar também para as experiências bem-sucedidas no Brasil afora. E aí eu acho, dentro dessa última questão, que, ainda que a gente possa olhar em volta, né? Porque, claro, que quando a gente olha para a China, quando a gente olha para muitas experiências internacionais que estão aí do norte global, a gente, às vezes, pode se sentir um pouco, puxa, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar para o nosso potencial, para as imensas oportunidades que a gente tem e para o que a gente está fazendo já em políticas públicas. Por que não? A gente precisa conhecer o que a gente mesmo está fazendo, né? Então, de fato, a gente tem fontes de energia limpa, né? Então, isso é uma grande oportunidade. Está colocado aí, por exemplo, o Redata, para que a gente passe a investir mais, reduzindo impostos às empresas, para que a gente possa ter a nossa própria infraestrutura. Eu acho que tem uma diretriz de governo, assim como foi criada a Secretaria de Informação e Saúde Digital no Ministério da Saúde, a gente tem as secretarias do digital em muitos ministérios que estão trabalhando de maneira intersetorial. O próprio PIBIA está sendo conduzido de maneira intersetorial. O Conselhão é uma interface com o setor privado importante, que também está trabalhando. Então, a questão da nuvem de governo está colocada para a gente avançar. Então, eu acho que a gente precisa se articular mais, talvez, conseguir olhar para esse todo, trabalhar juntos, e eu acho que a gente tem realmente mais oportunidades do que eu tenho uma visão otimista, né? Eu acho que a força está com a gente, que a gente pode caminhar nessa direção de uma soberania digital, de uma soberania de construir o nosso próprio caminho com as nossas próprias forças. Maravilha. E o exercício do fim da aula, né? Todo professor tem que deixar Caiu alguma coisa aí. O exercício de fim de aula é para a gente pensar. Eu queria também que vocês pensassem.
a mesma coisa. Imagina o seguinte, daqui a 10 anos, estamos sentados no sofá e abrimos um jornal. Não sei se daqui a 10 anos a gente vai estar abrindo jornal, mas você abriu o jornal, do jeito que você achou melhor. O que vocês gostariam de ler sobre a ciência brasileira impulsionada por IA e que vai arrancar aquele nosso sorriso e falar assim, deu certo? Eu não gostaria de pensar no que pode ser impulsionado por IA. Eu preferiria construir um desenho de uma imagem objetivo de onde a gente quer chegar e aí sim pensar no que a gente vai usar a IA para chegar lá, mas primeiro aonde realmente a gente quer chegar, né? Para mim, em 10 anos seria ótimo que a gente abrisse o jornal e visse o Brasil ganhou o 10º prêmio Nobel. E é do Túlio. Não precisa ser de mim. Eu prefiro muito mais se for dos meus estudantes. E que não só isso, e que os prêmios Nobel ou a ciência que alavancou o Brasil diminuiu muito a distância social entre os pobres e os ricos, e avançou o país no potencial enorme que tem, né? Eu, apesar de morar na África do Sul, venho 2, 3 vezes todo ano no Brasil, trabalhar, porque eu acho que o potencial enorme que tem de ciência aqui, de saúde pública, é um dos maiores do mundo. Então, acho que a gente só tem que alavancar isso também, colaborando, tanto o governo, com a indústria, com a parte científica e com o público em geral, né, para que utilize essas ferramentas novas, como a IA, para o benefício do país. Maravilha. E, Túlio, a próxima vez que você vier ao Brasil e for ao Rio de Janeiro, eu quero te levar em Madureira, na comunidade onde eu nasci, porque eu sei que lá eles gostam de gente do bem, eu já percebi que está tudo bem. É meio perigoso lá, né? Não é, não. Eu conheço as pessoas certas. Queria agradecer muito a colaboração de vocês, a participação nesse painel, com certeza brilhantou demais. Tive a mesma sensação que a Ana, que a gente está falando para pessoas muito mais importantes que nós. E é um orgulho muito grande como um professor oriundo de uma comunidade no Rio de Janeiro ter evoluído. Olha só onde eu cheguei, eu fico muito orgulhoso por mim. Tenho certeza que todos os meus pares, minha família também está muito orgulhosa por mim. Muito obrigado por vocês terem participado, obrigado por estar aqui até o finalzinho e tamo junto. É isso aí, vamos aproveitar agora o finalzinho.